Bom, vamos lá. A respeito de porcentagem, né? Quanto é 5%? 5%, por 1 cento. Dois zeros, dois números depois da vírgula, que eu ponho aqui, 0 e o 5. 5%, 0,05. 20%, mesma coisa, 20%. Aí aqui eu posso cortar, ó. Sobrou 2 sobre 10. Quantos zeros? Só um zero aqui. Então, só um número depois da vírgula, beleza? E agora um outro exemplo mais difícil, 2,5%. Ora, 2,5 sobre 100. Só que, olha bem, aqui uma vírgula não já significa uma divisão por 10? Um número depois da vírgula não é uma divisão por 10, como é aqui, ó, um número depois da vírgula, uma divisão por 10. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, 2,5 vezes 1 sobre 100. Mesma coisa, escrevi mesma coisa. Só que isso aqui é 25 sobre 10. Um número depois da vírgula, um zero, uma divisão por 10. Vezes 1 sobre 100. Ora, multiplicando aqui, 25, esses dois. 1000. Quantos zeros? 3. Quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. O 0, o 2 e o 5. Beleza? Agora eu quero saber, por exemplo, quanto é 20% de R$100. Digamos que eu vou pagar à vista uma coisa que custa R$100, é um sapato, e ele vai me dar um desconto de 100% de 20% se eu pagar à vista. Então vamos lá, ó. 20% vezes 100, corta esses zeros com esses, R$20 vai ser o valor do desconto. Quanto que eu vou pagar então? 100 menos 20, eu vou pagar 80, porque foi o desconto à vista que ele me deu, beleza? Agora, digamos assim, se eu for pagar mais, eu vou pagar parcelado. O objeto custa R$200, outro exercício, o objeto custa R$200 à vista, né? Mas vai ter um aumento de 5%. Se eu for pagar parcelado, ou por causa da inflação, sei lá, ou no mês que vem ele aumentou o preço, enfim, teve o aumento de 5%, por alguma razão. Ora, quanto vai ser o aumento? 5% vezes 200, corta esses zeros com esses, 5 vezes 2, 10, o aumento foi de R$10, então no final das contas o valor do objeto passou a ser 210, beleza? E às vezes você vai ter que combinar isso num exercício, por exemplo, num determinado mês era R$100, aí no mês seguinte ele diminuiu o preço porque queria atrair cliente, quando atraiu o cliente ele aumentou de novo o preço. Fica tudo diferente. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo desse. Um objeto custava R$200. Como não estava tendo muito cliente, o dono da loja resolveu abaixar o preço em 10% no mês seguinte, né? No mês seguinte ele resolveu baixar o preço. Para quanto foi esse preço? 10% de 200, certo? 10% vezes 200, corta esses dois zeros com esse, R$20. O preço da coisa foi então para R$180 no mês seguinte, certo? Agora, encheu de cliente, ele quer aproveitar, digamos, e ele vai agora no mês depois desse dar um aumento de 10%. Então aqui ele baixou 10%, aqui ele quer aumentar 10% no mês seguinte. Primeiro estava esse preço, não apareceu ninguém nesse mês, depois ele reduziu para atrair gente, o objeto passou a ser 180, como encheu a loja, ele subiu de novo 10%. Então, mas desse valor agora, então presta bem atenção, 10% de
180 agora. Esse zero corta com esse 0 corta com esse, subiu de R$18. Então o preço passou a ser 198. Entenderam bem? Era 200. No mês seguinte, ele baixou 10%, foi para 180, Como ele estava tendo cliente, ele falou, opa, vou subir o preço para ver se eu ganho um 8 mais. Não vai ser igual à primeira coisa, porque você vai calcular 10% em cima do preço novo desse mês aqui, 180, foi para 198. Entenderam tudo aí, gente?